proteção de Deus, iniciamos o trabalho da 17ª sessão extraordinária, quarta sessão legislativa. Nomear meu secretário ad hoc, vereador João Dárcio. Item primeiro, seu secretário para leitura. Item primeiro, leitura, deliberação do projeto de decreto legislativo 1367/2016. Rejeição das contas da Prefeitura de Guarulhos referente ao exercício financeiro de 2012. Autor, Comissão de Finanças e Orçamento. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem seus terminais para o voto eletrônico. É três itens para deliberar? É. Deliberação. Só deliberar. Só deliberar. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Consignar meu voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Sérgio vota sim. Vereador Dr. Lércio Santos, vereador Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Toninho Magalhães, Daniel Soares, Dona Maria, doutor Alexandre, vereador Eduardo Soutur. Vereador Eduardo Soutur vota sim. Vota sim. Vereador Heleno Metalúrgico, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo. Só com adendo, senhor presidente. Voto sim da Comissão de Finanças rejeitando. É isso, senhor presidente? Ok. Só deliberação. Rejeitando. Okay. Obrigado. Pela ordem, vereador Heleno. Deliberação. Me abstenho. O vereador Heleno Metalúrgico abstém. Vereador João Barbosa, vereador Lamé, vereador Luiz Mato Grosso, Marcelo Siminaldo, pastor Anistaldo, vereador Zé Luiz. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lar Santos. Me abstenho. Vereador Lar Santos me abstém. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item segundo, seu secretário para leitura. Item segundo, leitura e deliberação do projeto de lei 709 de 2016. Reconhecimento de utilidade pública da Associação Núcleo Batuíra. Serviços de promoção à família. Autor, vereador Samuel Vasconcelos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Voto sim. Vereador Laer Santos vota sim. Vereador Americano, Ramos da Padaria, Toninho Magalhães, Daniel Soares, Dona Maria, Edmilson Souza, Eduardo Barreto, Eduardo Soutur. Eduardo Soutur vota sim. Vereador Eduardo Soutur vota sim. Vereador Elmer Japonês, vereador Guti, vereador João Barbosa, vereador Lamé, Luiz Mato Grosso, Marcelo Siminaldo, Paulo Sérgio. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Designar meu voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Sérgio vota sim. Pastor Anistaldo, professor Samuel Vasconcelos e Zé Luiz. Voto sim. Vereador Samuel Vasconcelos vota sim. O seu projeto, mano. Vereador João Barbosa vota sim. João Barbosa vota sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item terceiro, seu secretário para leitura. Item terceiro, leitura e deliberação do projeto de lei número 1066/2016. Reconhecimento de utilidade pública da Associação Beneficente Mão Amiga de Guarulhos. Autor, vereador, professor Samuel Vasconcelos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirijam seus terminais para o voto eletrônico.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Considerar meu voto sim. Doutor Alexandre Dentista vota sim. Vereador Ramos da Vadaria, vereador Toninho Magalhães, Daniel Soares, Dona Maria, Edmilson Souza, Elmer Japonês, vereador Guti, vereador João Barbosa, vereador João Dárcio, vereador Lamé, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Marcelo Siminaldo, vereador Paulo Sérgio, vereadora Verinha Souza e vereador Zé Luiz. Pela ordem, vereador Guti. Voto sim. Vereador Guti vota sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Para justificar. Para justificar, vereador. Senhor presidente, nobres pares, público presente, aos que nos assistem pela TV Câmara, quero agradecer a todos os vereadores e vereadoras de forma indistinta, que, atendendo uma solicitação deste vereador, de dar uma prioridade ao reconhecimento de utilidade pública da Associação Núcleo Batuíra, Serviço de Promoção à Família, e reconhecimento de utilidade pública da Associação Beneficente Mão Amiga de Guarulhos. Considerando que as pautas estão bem carregadas e estas associações têm prazo para que possam solicitar recursos para a manutenção dos seus programas sociais, e para isso precisam do título de utilidade pública. Diga-se de passagem, o Batuíra, uma entidade muito reconhecida na cidade, faz um grande trabalho, de igual modo Mão Amiga, e hoje esta casa, de forma indistinta, de forma muito respeitosa, mostrando que aqui não tem essa picuinha que muitas vezes os pré-candidatos pensam que tem nessa casa. Nós fazemos o debate aqui, o debate eleitoral, no período eleitoral. Aqui nós debatemos os projetos, debatemos os interesses da cidade. Nós temos as diversas divergências essas pautadas no campo governamental, pautadas até mesmo no campo ideológico, mas quando terminamos o debate, nós nos respeitamos e nos tratamos enquanto cidadãos. Muitas vezes nas mídias sociais, nós percebemos, vereador Dr. João Dárcio, que a assessoria ou alguns apoiadores, vereador americano, vereador Guti, às vezes até se excedem e ficam numa troca de farpas até desrespeitosa. Mas queremos aproveitar a audiência da TV Câmara, e eu sempre falo isso, para dizer que isso não é próprio desta casa, isso não é próprio dos vereadores e vereadoras desta casa. Nós temos o maior respeito uns pelos outros, e temos respeito também pelos pré-candidatos, porque entendemos a utilidade da democracia e o papel de cada candidatura, e é por isso que nós repudiamos todo ataque a esta casa, daqueles que pretendem vir a esta casa, e que usam esta tribuna como espaço público para degradar esta casa para a qual pretendem vir. Então a votação desses dois projetos, apresentado por um vereador que está líder do governo, da base de sustentação do governo, apoiado pela oposição e pelos demais partidos, mostra, vereador Paulo Sérgio, que esta casa é uma casa que está preocupada com a cidade. Então, ter priorizado, deliberar esses dois projetos, que reconhece como utilidade pública o Instituto Batuíra e o Instituto Mão Amiga, a Associação Mão Amiga, é uma prova de que esta casa coloca os interesses da cidade acima dos interesses políticos e dos interesses de cada mandato e de cada vereador. Por que, vereador Gilvan? Poderia vir a seguinte indagação: nós estamos em ano eleitoral, dois projetos apresentados por um assistente social voltado para a área social, não vamos votar, vamos empurrar, como dizem aí fora. Mas esta casa dá um exemplo de responsabilidade, e priorizou os dois projetos e deliberou. Por isso, muito obrigado, e o meu desejo é que a maioria dos que estão aqui no próximo ano estejam de novo, porque eu sei a seriedade do vosso trabalho. Obrigado. E nem todos são obrigados a concordar comigo. A beleza da democracia está justamente na divergência de ideias, e isso eu respeito muito bem. Obrigado.
Pela ordem, vereador Romildo Santos. Pela ordem, senhor presidente. Para justificar. Para justificar, vereador. Senhor presidente, queria parabenizar o professor Samuel Vasconcelos pelos dois projetos, Núcleo Bartuíra, beneficente Mão Amiga de Guarulhos. E, vereador, líder do governo, eu vi atentamente o senhor falando, mas eu quero só deixar registrado também nos anais dessa casa, como líder da oposição, que a oposição que nós fazemos a essa casa não é uma oposição raivosa, é uma oposição propositiva para a cidade, tá? Porque quem nos assiste na TV Câmara de Guarulhos, às vezes quem também não está a par, pode pensar que, como disse o senhor, citou o vereador Paulo Sérgio, o vereador Geraldo, o vereador Gilvan, o vereador Heleno, vereador Daniel Soares, vereador doutor Laércio Sandes, que fazem parte da oposição. Então, nós fazemos um trabalho em prol da cidade. Então, quero deixar registrado que todos os projetos, já falei isso na outra sessão, pelo contrário, se não é oposição nessa casa, muitos projetos não são votados aqui, inclusive da prefeitura, porque a maioria da base do governo nunca está presente para poder votar, sai antes da sessão. E eu queria dizer mais para vocês, aproveitando esse tempo, líder do governo, Samuel Vasconcelos, presidente Jesus, nós estamos aqui com alguns moradores do Jardim Acácio. Senhor presidente, líder do governo, Samuel Vasconcelos, eu só gostaria que o senhor prestasse atenção, o assunto é grave, eu queria que o senhor, peço desculpas para o senhor, que acontece o seguinte, esses moradores, eles estão sendo reintegrados de uma área pública, que eles moram lá há mais de 25 anos, estão todos ali, são 23 famílias e cerca de 120 pessoas no total. E eu queria muito que o senhor e os vereadores, a nossa pauta já está limpa, hoje não deu nem 3 horas da tarde ainda, pudessem os vereadores que tiverem a iniciativa e a vontade de poder recebê-los na sala de reuniões, que eles tenham uma reivindicação para fazer, porque na realidade o que acontece? Eles tinham alguns advogados que falaram que estavam tomando conta do processo para poder ajudá-los, o vereador professor Moacir, eu vi ele aqui, bem do lado onde está sendo feita a escola ali do Jardim Acácio, então não vai interferir em nada na escola que está sendo construída e na escola que está feita. E essa rua, ela já está construída há mais de 20 anos, e não existe mais essa rua, e pega uma parte da área pública. Então qual que é a nossa ideia? O que os moradores vêm reivindicar aqui dessa casa? A interferência dessa casa junto ao governo municipal para que seja desafetada essa área pública. Nós precisamos da Secretaria de Trânsito e Transportes para que ela realmente abra a mão dessa rua, porque essa rua hoje não existe mais, não tem necessidade mais dessa rua e desse pequeno trecho de área pública, e vários projetos já passaram nessa casa para poder ajudar moradores. E eu tenho certeza que com os vereadores Eduardo Barreto, todos os vereadores que estão aqui presentes, nada mais justo do que desafetar essa área junto ao Executivo Municipal para mandar o projeto de lei para essa casa, para que eles tenham definitivamente o sonho da sua casa própria e não sejam retirados. Porque nós vamos colocar 23 famílias, cerca de 120 pessoas na rua, e nós sabemos hoje que a prefeitura, ela não tem condições de pagar aluguel social, não tem moradia para todo mundo. Por que nós vamos mexer nessas famílias que estão constituídas, estão morando lá, já tem filhos, já tem netos, pessoas que batalharam muito para construir? Então eu queria pedir encarecidamente para vocês que assim que encerrar essa sessão, vereador Edmilson, doutor Laércio Santos, a gente pudesse recebê-los lá e ouvir o que eles têm para nos pedir, e assim o senhor, como líder do governo, falar com o secretário de governo se pode encaminhar isso junto à habitação, junto ao trânsito e junto ao jurídico, visto que o doutor Carnite está doente, não está lá, mas tem pessoas para poder atender, o Benê, eu não consegui falar com ele hoje, que parece que ele está fora. O Orlando Fantasinha, secretário de Habitação, disse que ele não tem nada a ver com isso, os moradores fizeram reunião com ele, e o que está me preocupando é o seguinte: a qualquer momento o oficial de justiça pode ir lá, não tem ainda o mandato no 15º Batalhão, mas já foram ir lá alertá-los que pode acontecer a qualquer momento, e essa casa não pode ficar omissa, e a gente tem que atender eles, porque amanhã ou não, são seres humanos, são guarulhenses e precisam do nosso afeto, do nosso acolhimento e de toda a nossa responsabilidade perante essas famílias. Eu queria que todos vocês, por favor, me ajudassem com essas famílias para que elas não percam seu lar, ok? Muito obrigado. Vereador Romildo, vou pedir para o senhor
a gente levantar uma comissão de 10, máximo 15 pessoas, porque a sala é pequena, não vai comportar todos. Aí levanta uma comissão lá de 10, 15 pessoas para que nós possamos receber. Pode ser? Ok? Os vereadores. Pelo senhor. Pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, eu sei que quero inclusive manifestar o meu apoio aos moradores que aqui estão, dizer que a luta pela casa própria também é uma das bandeiras do nosso mandato, mas eu pedi pelo 151, senhor presidente, para pontuar aqui que no último dia 18 de junho, se comemorou em todo o Brasil 105 anos da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Em 1910, 18 de junho, em Belém do Pará, Daniel Berg e Gunaving, 2 missionários, fundaram no Brasil a Igreja Assembleia de Deus. Eu sou evangélico, tenho um mandato que atua de forma laica, não é nenhum gabinete despachante de igreja, é um mandato que atua em todos os segmentos da sociedade, mas sou evangélico, assembleano, filho de pastor assembleano, e não poderia deixar de parabenizar as Assembleias de Deus em Guarulhos, em todo o Brasil, pelos 105 anos de história. Uma história vencedora, uma história de transformação de vidas. Em todos os lugares do Brasil, aonde chega a Coca-Cola, nós até brincamos, chega também a Assembleia de Deus. E quero aqui na cidade de Guarulhos ressaltar o precioso papel que faz a Assembleia de Deus, Ministério Madureira, sob a liderança do pastor Clementino de Oliveira Barbosa, um líder voltado para as questões sociais. Também o pastor José Wellington Júnior, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 19, pastor Geraldo da Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 49, e como outros pastores que estão à frente dos diversos ministérios. Então fica aqui o reconhecimento do nosso mandato ao trabalho que é feito nesta cidade e em todo o Brasil pelas entidades religiosas, mas pontuando o aniversário dos 105 anos das igrejas da Assembleia de Deus no Brasil, que começou com Daniel Berg e Gunaving, mas uma chama que incendiou no Brasil, e o Pentecoste hoje. Não há como falar em crescimento e desenvolvimento sem falar na história das Assembleias de Deus. Por isso, parabéns a todos os assembleanos, especialmente ao meu pastor Fernando Takayama e ao pastor Marcos da Adenipo. Obrigado. Questão de ordem, vereador Guti. Presidente, o senhor sabe me informar se foi consignado a reunião hoje da Comissão Especial de Estudo das Enchentes? Ocorreu, vereador. Sim. Ocorreu. Senhor presidente, para concluir minha questão de ordem. Ok, vereador. Senhor presidente, nós sabemos o tamanho do problema que é e que Guarulhos enfrentou no início do ano, mais precisamente na época do verão, e hoje estamos adentrando ao inverno e sabemos que as pancadas de chuva não serão tão frequentes. Então, por consequência, as inundações poderão não ocorrer e a gente reza para isso. Mas a gente sabe que no início do ano, Guarulhos vem sofrendo muito com essas enchentes e são diversos pontos de alagamento. E foi por isso que, por iniciativa desta casa, nós aprovamos a Comissão Especial de Estudo para tentar averiguar e mapear todos os pontos de alagamento do nosso município. E aí eu gostaria de pedir um pouco de empenho dos vereadores para que a gente consiga dar quórum e realizar a reunião. A gente sabe que cada um está batalhando, brigando muito nos seus afazeres, fiscalizando, atendendo os moradores, mas é importante que a gente realize essas reuniões. Então a gente marcou a primeira para hoje e infelizmente por falta de quórum não conseguimos realizar, né? Estava eu e o Vitor, mas faltaram mais 3 vereadores para poder dar o quórum. Então a gente pede encarecidamente que os vereadores se esforcem para conseguir chegar no horário, para que a gente consiga deliberar e fazer a primeira reunião. Até o vereador Elmer, que não está na comissão, mas manifestou vontade de participar, nos acompanhou também. Alguns vereadores manifestaram que não poderiam chegar a tempo, só que a gente precisa garantir um quórum mínimo para que a gente consiga deliberar e fazer pelo menos a primeira audiência
a primeira reunião de instrução e saber exatamente quais os documentos a pedir para a Prefeitura, quais autoridades solicitar para que compareçam, para que a gente consiga monitorar e cobrar efetividade do poder público na realização e também na precaução dessas enchentes no município que afetam a vida de milhares de pessoas diretamente. Obrigado, senhor presidente. Como não há mais itens a ser tratado, dou Pela ordem, senhor presidente. pela ordem, vereador João Barbosa. Tudo bem. Senhor presidente, boa tarde. Boa Pelo tarde. artigo 2º, vereador. Artigo 2º, senhor presidente. Pelo artigo 2º, vereador. Senhor presidente, eu quero aqui, se possível ainda hoje, através da Secretaria de Saúde, buscar um entendimento, porque eu fiz uma cobrança aqui, até mesmo por a secretária adjunta, de o que está acontecendo num bairro aqui na Vila Barros. E eu não quero aqui dar o endereço para não ficar constrangedor. Mas tem uma senhora, uma família, que está passando dos absurdos. Ela tem hoje na sua casa mais de 50 cães, aproximadamente. 50 cães. Isso não é normal, isso é anormal. Eu acho que quando você quer criar animais, quando você tem condições, eu acho que 3, 4, dependendo do que você tem de espaço e condições financeiras, é confortável. Mas quando passa de 5 ou mais, dependendo do espaço, você está passando a ser uma pessoa, eu acho que incapaz. Incapaz. Porque o animalzinho, ele quer o seu espaço, ele quer o seu direito. Ele tem o direito de correr, de brincar, de ser bem cuidado. Então, eu recebi uma mídia, entreguei para a nossa doutora Tereza adjunta, e ontem eu fui cobrado veemente, porque é difícil porque os moradores ali, eles não dormem por conta do barulho ensurdecedor, e hoje você não tem mais como você sentar à mesa com seus familiares para você almoçar, porque o odor das fezes dos animais impossibilita de que você faça uma refeição agradável, por conta do grande mau cheiro que exala as fezes dos animais. Então, eu gostaria aqui de contar com a ajuda da nossa secretária, se ela já tem uma resposta, para a gente poder trazer uma solução mais confortável para os moradores do endereço que ela tem conhecimento. Obrigado, senhor presidente. Como não há mais itens a ser tratado, dou por encerrado a presente sessão. Muito boa tarde para você que estava acompanhando aí a 17ª sessão extraordinária. Foram deliberados 3 itens para análise das comissões nessa sessão, e um dos itens é justamente um projeto de decreto legislativo que trata da rejeição das contas da Prefeitura relativas ao ano de 2012. E eu estou aqui ao lado do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do Democratas, ele então presidente da comissão que encaminhou esse projeto de decreto legislativo tratando aí da rejeição das contas.
Boa tarde, vereador. O vereador explica para a gente qual foi o motivo, então, da rejeição das contas, já que vocês acataram aí o relatório do Tribunal de Contas do Estado. Primeiro, deixar claro que a comissão é composta de 3 vereadores. O entendimento deste vereador foi com relação a 2 itens apontados pelo próprio Tribunal de Contas, que entendemos dessa forma e foi o entendimento deste vereador. O Geraldo Celestino teve os entendimentos dos 5 itens apontados pelo Tribunal de Contas. E também tem a vereadora Dona Maria, que é membro também e que teve um entendimento contrário tanto do vereador Paulo Sérgio quanto do vereador Geraldo Celestino e apresentou também um terceiro relatório. Então, para que seja respeitado a legislação, foi feito dessa forma, é analisado pela Comissão de Finanças e Orçamento. No dia de hoje está sendo liberado para a votação, a deliberação é encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que terá o seu período também, para que posteriormente encaminhe ao plenário e traga a apreciação do colegiado. Como o plenário ele é soberano, que é o entendimento dos vereadores, existem 3 relatórios para que seja apreciado em plenário com os fundamentos, né? Então, estamos trazendo a posição do vereador Paulo Sérgio, não pelo fato de ser o presidente da comissão, mas é o meu entendimento, é com relação principalmente a um único artigo, né? Então, nós fundamentamos isso aí, estamos trazendo a apreciação dos colegas. O senhor pode explicar para a gente, pelo menos, esse seu posicionamento com relação a esse artigo que o senhor acredita realmente que deve ser encaminhado para rejeição, pelo menos esse artigo, poderia explicar e esclarecer para a gente? Não, exatamente, porque foi entendido de uma dotação onde o secretário ele havia prioridade de destinar, entendeu, e fazer alguns pagamentos dentro do orçamento e foi-se utilizado de um item, por exemplo, de uma dotação, que essa dotação justamente era os encargos do recolhimento do funcionalismo. E o meu entendimento é que não poderia ser mexido, entendeu, nesta dotação. Esse é o entendimento. Então eu fundamentei, estou trazendo a apreciação dos colegas vereadores, que terão que analisar, irão analisar também e vão fazer o seu valor de juízo. Tá certo, vereador. Um dos itens também, né, que foi destacado no relatório do Tribunal de Contas do Estado é investimentos insuficientes na educação. Segundo a interpretação do Tribunal de Contas, a Prefeitura teria investido 20,31%, muito abaixo dos 25% previstos. Qual foi a interpretação da comissão com relação a esse ponto? Como eu digo, a minha interpretação com relação a esse item, eu tenho um entendimento contrário do próprio tribunal, que é o órgão consultivo que analisa e aponta algumas possíveis irregularidades e traz ao Poder Legislativo para que seja apreciado, votado ou rejeitado, tendo o acompanhamento deles ou a discordância. Então, nesse interim, eu não concordo com o entendimento a apresentação do próprio tribunal, porque o apontamento dele foi que os limites dos 25% não foram atingidos, porque eles não reconheceram o primeiro ponto, o curso que é dado pela agente, né, que eu acho que eu tenho um entendimento diferente, que foi utilizado, que são os cursos profissionalizantes, que eles têm o entendimento dizendo que para fazer jus a isso aí, a pessoa tem que ser dos 15 aos 18 anos, não além disso, e que o curso profissionalizante teria que estar as pessoas devidamente matriculadas no ensino fundamental e que não poderia se utilizar. Eu não entendo, eu acho que deve ser estendido às pessoas desde que haja vaga, colocando como prioridade as pessoas que estão cursando o ensino fundamental dentro da especificação dos 15 aos 18 anos, mas que a gente pode estender, entendeu, para o cidadão que não teve a oportunidade de ter uma qualificação profissional e esteja impedido de participar e ter o curso também graciosamente mantido pelo município, eu entendo que deve ter sim. Então esse é o entendimento do vereador Paulo Sérgio. Então, portanto, eu não concordo com a rejeição. Eu não poderia dar uma rejeição dentro de um investimento
claro e notório com pessoas que fizeram, que estão cursando o curso profissionalizante da gente. Então, na verdade, só confirmando, vereador, quando esse decreto vier para ser votado aqui, né, esse projeto de decreto legislativo, vão então ser votados os 3 pareceres? Eu acredito que deva ser feita a leitura dos 3 relatórios, né? Tanto do Geraldo Celestino, do vereador Paulo Sérgio, que propõe o decreto, como da dona Maria também. E isso vai ter que ter o entendimento do colegiado em plenário, para que possa ter uma posição favorável ou contrária. Tá certo, então, vereador, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no nosso Flash ao vivo. Eu que agradeço vocês, a atenção de vocês e o trabalho de vocês, que é muito importante. Tá certo, então. Muito obrigada, vereador, já está dispensado. A gente vai fazer os últimos comentários aí sobre a 17ª sessão. Como eu falei, 3 itens foram deliberados para análise das comissões. Já com relação à 36ª sessão ordinária, aconteceu aí a tribuna livre, os 2 oradores subiram à tribuna. Na sequência, aconteceu o grande expediente e um requerimento foi, enfim, deliberado, né? Então agora o questionamento do vereador dos vereadores passa aí para o executivo. E com isso nós encerramos a transmissão das sessões desta tarde. E eu convido você para acompanhar toda a nossa programação. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.